Direitos e responsabilidades do paciente, Módulo 5. Conteúdo do módulo. Resultados do módulo. Direitos do paciente com a explicação. Responsabilidades dos pacientes. Consentimento informado. Autorização implícita por escrito. Tempos máximos de resposta garantidos. Como reivindicar. Direitos e responsabilidades do paciente na Europa. Referências. Resultados do módulo. Após concluir este módulo, os alunos serão capazes de saber agir e fazer uso dos seus direitos, responsabilidades e conhecer os prazos legais de espera, como reclamar, o que são as autorizações legais, bem como outras informações pertinentes. Direitos gerais dos pacientes. Escolher serviços e profissionais. Aceitar ou recusar os tratamentos propostos. Aceder os meios adequados de tratamento. Confidencialidade de dados pessoais e informações relacionadas ao seu estado de saúde. Estar informado ou não sobre a sua situação clínica, alternativas de tratamento e provável evolução do seu estado. Receber assistência religiosa. Reclamar, se maltratado, e receber indenização pelos prejuízos sofridos. Formar entidades para representar e defender os seus interesses, como associações. Aceder ao processo clínico, fazer-se representar e acompanhar. Direitos dos pacientes. 1. O paciente hospitalizado tem o direito de ser tratado com respeito à dignidade humana. O paciente deve ser informado do nome e profissão de todo o pessoal. O paciente deve ser considerado um interlocutor e não um subordinado complacente. As instalações e equipamentos que o paciente utiliza devem estar de acordo com a sua vulnerabilidade e situação clínica. O paciente com deficiência tem direito a instalações que não apresentem barreira arquitetônica. Não é permitida, salvo por período curto nunca superior a 24 horas, a permanência de pacientes em macas durante a internação. O tratamento informal entre pacientes e médicos é totalmente proibido. A tranquilidade do paciente deve ser garantida. Todo desconforto deve ser reduzido ao mínimo. 2. Os pacientes internados têm o direito de serem tratados com respeito, independentemente de suas convicções culturais, filosóficas e religiosas. As convicções culturais, filosóficas e religiosas do internado, bem como a sua orientação sexual, devem ser respeitadas pelo estabelecimento de saúde e respectivos profissionais. Cada pessoa é única e singular, protagonista de uma história e de uma entidade cultural e espiritual, que para muitos é definida religiosamente. Todos os doentes têm direito à assistência religiosa sempre que a solicitem. As instituições devem assegurar que este direito seja respeitado. As convicções culturais, filosóficas e religiosas também devem ser levadas em conta tanto nos aspectos terapêuticos, por exemplo, colostomia em muçulmanos ou transfusões em testemunhas de Jeová, como nos hábitos alimentares, bem como algumas regras sociais sobre a relação entre as pessoas e rituais de nascimento e morte das pessoas. 3. Os doentes internados têm o direito de receber cuidados adequados ao seu estado de saúde, dentro do âmbito dos cuidados preventivos, curativos, de reabilitação, terminais e paliativos. Os doentes internados têm direito a cuidados adequados ao seu estado de saúde que respondam às suas necessidades específicas e sejam prestados atempadamente. A qualidade da assistência é um direito que assiste o paciente hospitalizado. Todo paciente hospitalizado tem direito ao tratamento da dor. Os cuidados terminais, para além da sua especificidade técnico-científica, devem incluir uma componente socioafetiva especial que deve ser assegurada por todos os colaboradores tendo em conta o respeito por esta fase da vida. Os doentes internados em fim de vida ou que necessitem de cuidados paliativos têm direito a ser acompanhados. 4. O paciente internado tem o direito de continuar os cuidados. O paciente tem direito à continuidade dos cuidados. A situação social e financeira do doente, bem como a articulação com outros serviços de saúde, segurança social, organizações não governamentais e instituições particulares de solidariedade social, terão de ser efetuadas antes da alta. A preparação cuidadosa para a alta deve começar o mais rápido possível e levando em consideração o conhecimento socioeconómico. O paciente e os seus familiares têm o direito de serem informados dos motivos da transferência do paciente. Conhecimentos e informações essenciais devem ser fornecidos aos provedores de cuidados domiciliares. Um familiar ou pessoa de escolha do paciente deve ser incluída na residência da equipa de atendimento. 5. O paciente internado tem o direito de ser informado sobre os serviços de saúde existentes, as suas habilidades e níveis de atenção.
Doente internado deve ser informado sobre os diferentes serviços existentes no estabelecimento. Os sinais internos devem ser suficientemente claros para que o paciente possa se movimentar facilmente dentro do hospital. As cores, tipo e tamanho das letras devem ser cuidadosamente estudados. Os organogramas do serviço devem ser afixados para que o paciente e os atendimentos conheçam a instituição e seus responsáveis. Deve ser entregue ao paciente no momento de sua admissão ou, preferencialmente, antes dele, um manual de boas-vindas. Em caso de dificuldades linguísticas no acompanhamento das populações migrantes, deve haver a possibilidade de recorrer a intérpretes. 6. Os pacientes internados têm o direito de serem informados sobre sua situação de saúde. O paciente tem o direito, se assim o desejar, de não ser informado sobre o seu estado de saúde. Um prognóstico grave deve ser revelado com cautela e aos familiares. A informação deve ser prestada da forma mais adequada às características do doente e num contexto de empatia, confidencialidade e privacidade. Os menores devem ser informados, na medida do possível, dos atos ou exames. Os adultos legalmente deficientes ou os seus representantes legais devem se beneficiar de informações apropriadas. Devem ser concedidos períodos de tempo para que os familiares possam dialogar com os médicos e enfermeiros responsáveis. 7. Os doentes internados têm o direito de obter uma segunda opinião sobre a sua situação clínica. O doente internado tem o direito de obter o parecer de outro médico da mesma especialidade. O doente tem o direito de recorrer a um profissional externo ao estabelecimento, mas neste caso deve assegurar o pagamento dos respectivos honorários. 8. O paciente internado tem o direito de dar ou recusar seu consentimento, antes de qualquer ato clínico ou participação em pesquisa ou ensino. Os profissionais devem assegurar que as informações foram compreendidas. O consentimento livre e esclarecido será registado num formulário próprio, devendo ser renovado a cada ato clínico subsequente, sendo revogável a qualquer momento. O paciente pode sempre recusar os cuidados que lhe são oferecidos. 9. O doente internado tem direito à confidencialidade de todas as informações clínicas e elementos de identificação que lhe digam respeito. Todas as informações relativas ao paciente são confidenciais. Os registros hospitalares devem ser mantidos em condições que assegurem a sua confidencialidade, com especial atenção aos dados informatizados. Um paciente internado pode solicitar que sua presença no hospital não seja divulgada. O sigilo profissional visa respeitar e proteger o paciente. A confidencialidade em relação às crianças vítimas de abuso na família deve ser salvaguardada, pois pode comprometer sua própria segurança. 10. O paciente internado tem o direito de acessar os dados registados no seu registro clínico. O paciente internado tem o direito de conhecer as informações registadas em seu prontuário clínico. O acesso ao processo clínico só pode ser feito através de um médico. Este facto, não homogéneo em países europeus onde há casos em que o acesso direto aos dados é possível, visa facilitar a interpretação dos dados e evitar possíveis choques emocionais. 11. O paciente internado tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer ato clínico. Os pacientes internados têm direito a que qualquer ato diagnóstico ou terapêutico seja realizado apenas na presença dos profissionais. Em procedimentos cirúrgicos em crianças, deve ser permitida a presença de um elemento de fixação, geralmente um dos pais, na indução anestésica, a fim de minimizar as repercussões psicoemocionais. A vida privada do paciente não pode ser intrometida. No que diz respeito às crianças, a vida privada pode ter de ser investigada, por vezes sem o consentimento dos pais, se isso for necessário para a terapia ou bem-estar da criança. Nas enfermarias, o banho dos pacientes deve ser feito levando-se em conta a modéstia do paciente. Respeito à privacidade do paciente deve ser preservado. 12. Os doentes internados têm o direito, por si próprios ou por quem os representa, a fazer sugestões e reclamações. O paciente internado ou o seu legítimo representante pode fazer sugestões ou reclamações sobre a qualidade do atendimento e do atendimento, bem como das instalações. A resposta às reclamações deve ser dada em tempo útil, informando sobre as medidas tomadas. Este direito estende-se à possibilidade legal de o paciente, através de meios legais, reclamar uma indemnização por qualquer dano sofrido. O paciente deve fazer valer os direitos contidos neste documento que decorre da legislação vigente. 13. O paciente internado tem o direito de visitar familiares e amigos.
O doente internado tem o direito de visitar os seus familiares e amigos sempre que o desejar e os tempos o permitirem. As instituições e os profissionais devem facilitar e até incentivar o apoio afetivo ao paciente. O doente internado tem ainda direito a acompanhamento permanente, no momento do parto, pelo parceiro ou outra pessoa designada pela parturiente. No caso de crianças hospitalizadas independentemente da sua idade e estado de saúde. Pacientes com deficiências, problemas de comunicação ou alterações psicológicas. Pacientes terminais. Pacientes no pronto-socorro. Os tempos de visita devem ter em conta não só as necessidades dos serviços, mas também e, sobretudo, as necessidades dos doentes e a disponibilidade da população. 14. O paciente internado tem direito à sua liberdade individual. Doente internado pode, a qualquer momento, abandonar o estabelecimento, salvo nas exceções previstas na lei, após ter sido informado dos riscos que corre. Qualquer pessoa com perturbações mentais, admitida com o seu consentimento, tem os mesmos direitos ao exercício das liberdades individuais que os demais doentes, considerando, no entanto, as possíveis condições decorrentes da sua doença. Os detidos hospitalizados têm os mesmos direitos que os outros doentes internados, dentro dos limites previstos na legislação. Consentimento informado. O paciente tem o direito de receber dos profissionais de saúde todas as informações sobre a intervenção ou tratamento para poder decidir. Em Portugal, é necessário o consentimento informado por escrito para intervenções específicas. Entre outros, realizar atos cirúrgicos ou anestésicos com exceção de intervenções simples de curta duração para tratar afecções em tecidos superficiais ou estruturas de fácil acesso, com anestesia local. Interrupção voluntária da gravidez. Diagnóstico pré-natal com técnicas invasivas como a amniocentese. Esterilização voluntária. Doação de órgãos em vida. Coleta, estudo analítico, processamento e criopreservação de sangue e tecido do cordão umbilical e da placenta. Autorização implícita ou escrita. O paciente deve autorizar tratamentos, exames, cirurgias ou ensaios clínicos. Dependendo do risco, pode ser implícito, verbal ou escrito. Por exemplo, ao deitar no sofá a pedido do profissional para uma observação, você dá consentimento implícito. Em outras situações, como na maioria das cirurgias, precisa de autorização por escrito. O profissional deve fornecer todas as informações relevantes sobre o ato proposto, em linguagem compreensível, e certificar-se de que foi entendido. Um documento assinado pelo paciente não exime o médico de responsabilidade em caso de erro ou negligência. Responsabilidades dos pacientes. Respeitar os direitos dos demais pacientes, a lista de espera e os critérios de prioridade de atendimento, a necessidade de repouso e silêncio, entre outros. Observar as regras de organização e funcionamento dos serviços. Pague a sua parte quando receber atendimento. Colaborar com os profissionais, fornecer, por exemplo, as informações solicitadas e participar das decisões de tratamento. Respeite os direitos dos profissionais de saúde com os quais se relaciona. Respeitar as regras de organização e funcionamento dos serviços e estabelecimentos de saúde. Colaborar com os profissionais de saúde em todos os aspectos relacionados com a sua situação. Pagar os encargos decorrentes da prestação de cuidados de saúde quando aplicável. Tempos máximos de resposta garantidos. A lei estabelece tempos máximos de resposta garantidos para serviços não urgentes, no centro de saúde e no hospital. Cada estabelecimento deve fixar anualmente os seus tempos de espera, dentro dos limites definidos a nível nacional. Nos acordos, o prazo é o fixado no contrato com o Estado. Como reclamar? Livro de reclamações. Gabinete do Cidadão. Entidade reguladora da saúde. Ordens profissionais. Direitos e responsabilidades do paciente na Europa. Em novembro de 2002, em Roma, lançou-se a Carta Europeia do Documento Básico dos Direitos dos Pacientes, que apresenta os direitos dos pacientes em toda a União Europeia, a saber: 1. Direito a medidas preventivas. 2. Direito de acesso. 3. Direito à informação. 4. Direito de consentimento. 5. Direito à livre escolha. 6. Direito à privacidade e confidencialidade. 7. Direito ao respeito do tempo dos pacientes. 8. Direito à observância dos padrões de qualidade. 9. Direito à segurança. 10. Direito à inovação. 11. Direito de evitar sofrimento e dor desnecessários. 12. Direito ao tratamento personalizado. 13. Direito de reclamar. 14. Direito à indenização.
No entanto, existem 3 princípios que devemos destacar. 1. O direito de todos os cidadãos europeus a receberem informações precisas e serem envolvidos nos seus próprios cuidados. 2. O direito de todos os cidadãos europeus ao acesso a cuidados especializados oncológicos sustentados pela investigação e inovação. 3. O direito de todos os cidadãos europeus a sistemas de saúde com boa relação custo-eficácia que assegurem resultados ótimos do cancro.